Salve galera, bem-vindos ao Cartolaço! Eu me chamo Thiago Dantas e vamos que vamos para mais um vídeo para falar de Cartola FC, rodada D número 11. Vamos que vamos, é claro, analisar o resultado dos nossos times da rodada D número 10, analisar a rodada número 11 e montar aquele timaço, hein galera? É uma rodada zicada, mas é hora da remontada. Vamos que vamos, meus queridos! É claro, ver como foram os nossos times na rodada passada. A média ali ficou em 52, tá? Fizemos ali 66, até que não zicamos, acertamos aqui o Hulk capitão, erramos o ataque do Bragantino, né? Lucas Barbosa foi expulso, o Eduardo Sacha jogou meio tempo, foi complicado, essa rodada foi zicada. O Ares ali também zicou, mas tínhamos a Arrascaeta, foi bem. Aqui o Juninho Capixaba foi bem, Seabra. Aí zicaram ali Gustavo Mancha, Lucas Arcanjo, Natanael e Pedro Henrique mais ou menos, né? Braga tinha até que salvou ali o restinho da rodada que tava ruim, hein? Comenta aí quantos pontos vocês fizeram, galera. O time do Santos foi até melhor, né? Fez 74, tinha o John, né? Que era um cara que eu tava na dúvida. Então, fiquem de olho também. E o Everson tava no nosso gol, foi bem também. Que mais? O time de valorização, galera. Fiquem de olho nesse time. Vocês têm poucas cartoletas, tá? A média tá em 126, né? Então tem muita gente precisando. Eu posto o time em valorização aí, valorizou 7 cartoletas na rodada passada, fez 78 pontos. Foi uma boa pontuação do time de valorização. Tinha quem? Caio Jorge, tinha John, né? O Lianco, né? Então são peças interessantes que vocês podem olhar aí para o time de vocês. Eu sempre posto no meu Instagram, já segue lá o Instagram do Cartolaço, onde eu posto também uma hora antes do mercado fechar o meu time principal, beleza? Aproveita e já segue o TikTok, né? Só digitar lá Cartolaço, depois eu mostro para vocês. Seguindo, vamos agora para a análise da rodada 11. O que temos para essa rodada, Cartolaço? Temos jogos interessantes, tá, galera? Acredito que essa rodada tá melhor do que a outra. Tava muito pé atrás da outra rodada, né? Achei que ia ser uma rodada zicada e foi, né? Mas essa eu tô confiante. Hora de fazer mais 100 pontos aí de novo, né? Fizemos duas vezes. E temos jogos interessantes. Quais são eles, Cartolas? Flamengo, que pegou 4 SGs nos últimos 5 jogos em casa, enfrentando Fortaleza. Vem muito mal Fortaleza, né? Temos aqui também outro jogo interessante. É o do Corinthians, que em casa é muito bem. Tem a volta do Memphis, né? Contra esse Vitória, que tá vindo muito mal no campeonato. Chance de SG. Outro jogo interessante. O Mirassol, né, enfrentando o Sport, pior defesa. O Mirassol está muito bem no campeonato. Temos muitas peças interessantes ali, principalmente na defesa do Mirassol, né? Olhos nos defensores. Teremos alguém no Mirassol do nosso time. Que tem essa time grande, time pequeno não. Bahia, São Paulo, leve favoritismo pro Bahia, mas não é um jogo de muitos gols, mas tem uns pés interessantes ali, principalmente o Pulga. Vasco e Red Bull, o Bragantino é um time que toma poucos gols, tá? Que se defende muito bem, então tô meio pé atrás com o Verrete, mas é a ótima opção para a rodada. Tem muito sedimento também pro Capixaba, tá? Olho nele. Ceará Atlético Mineiro acho um jogo difícil. O Atlético Mineiro é um time que finaliza muito, mas o Ceará toma poucos gols em casa. Então vai ser complicado esse jogo aí pro Hulk, mas eu tô sempre de olho no Hulk. A Cruzeiro e Palmeiras, um jogo equilibrado, né? Temos boas peças ali dos dois lados, principalmente do Cruzeiro, com Caio Jorge e Matheus Pereira, né? Palmeiras, último jogo do Estevão, pode ser interessante. Ali Tigrinho também. Palmeiras é chato fora de casa, né? Mas Cruzeiro vem muito bem, é favorito, levemente, tá? Mas acredito que seja um jogo para ambas. Santos e Botafogo. Acho que favoritismo para o Santos, porque o Botafogo fora de casa cedeu simplesmente 5 SGs, né? Apesar de que o Santos não conquista, mas tem ali o Neymar para jogar no segundo tempo. Acho que deve vir para cima do Botafogo. Leve favoritismo aí para o Santos. Juventude e Grêmio, um jogo que eu vou correr, tá? Não tem prognóstico nenhum para esse jogo, difícil, né? Juventude vem muito mal no campeonato, o Grêmio tem até um leve favoritismo ali. E o Inter e Fluminense, eu acho que o Inter é favorito porque joga em casa, né? O Fluminense tem oscilado ali o campeonato. O Inter também, né? Mas tem feito gols ali, o time do Inter jogando em casa. Quem mais? Quem mais? Acho que já foram todos os jogos ali.
Melhores SGs para a rodada: Flamengo, Corinthians. Flamengo seguido do Corinthians, ali depois ali o Mirassol. E o Santos, que o Botafogo cede horrores, não pelo Santos. Bahia ali também contra o São Paulo pode ser. São Paulo pode ser desse SG, ele tá muito mal, São Paulo, em termos de ataque, né? Então são esses times aí, né? Flamengo, Corinthians, Mirassol, Santos e Bahia. Minhas indicações DSG, tá? Mas tá uma rodada bem melhor que a outra. Acredito que vamos passar dos 100 pontos nessa, tô confiante. Vamos agora para o Escala 10, onde a gente vai ver qual time está constando, qual time está cedendo. Acredito que é interessante isso aqui, né? Pela recorrência, os números ajudam muito. Como eu falei para vocês, Flamengo, um dos principais SGs da rodada, conquistou 4 dos últimos 5 jogos em casa. Segue a setinha aí. Atlético Ceará tem custado muito, Atlético Mineiro cede, mas não acho um SG confiável. O Santos, olha que cede o Botafogo, né? O time que mais cedeu o SG fora de casa nos últimos jogos foi o Botafogo. O Santos só pegou 2, mas pode ser possível. Aqui o Bahia, São Paulo, né? Conquistou 2, São Paulo cedeu 2 e Corinthians e Vitória, como a gente falou aqui, são os bons SGs para a rodada. Dos visitantes está difícil, né? Tá difícil. Só o Bragantino ali que sempre pega SG, né? Palmeiras, pouco sério Cruzeiro em casa, né? Difícil também. Não tem destaque para visitante em termos de SG. Em termos de ataque, Cartolas, vamos logo para o ataque, é onde interessa. A gente vai começar pelo ataque dessa vez. Olha só o Memphis conquistando muito ali o Corinthians, né? O Yuri Alberto não joga, o jogo vai ser tudo com ele, né? O problema é que ele veio de lesão, mas baita opção, vai estar no time o Memphis. O Flamengo também tem o sedimento ali razoável. Fortaleza, Internacional, né? Tem um Borré ali voltando. E Bahia e São Paulo, né? São Paulo cedendo ali bastante pro Pulga, né? Que vai estar no time também. Mirassol pode ser uma aposta interessante ali, o Edson Carioca e o Hulk. O Ceará não cede nada, né? Você vê aqui, ó, 1.9. A gente queria muito escalar o Hulk, porque o Atlético Antigo finaliza muito, mas para essa rodada eu montei um time até com o Hulk e acabou que ficou ruim para escalar outras posições, laterais, né? Média pontuação de 5 jogos já foi aqui. São esses os destaques. Vamos logo para o ataque, onde interessa. A gente vai gastar, tem 150 cartoletes, está tranquilo. Caio Jorge, jogando em casa, é um jogo difícil contra o Palmeiras, mas olha a média do Caio Jorge, galera. O Caio Jorge vai estar no time, certo? A gente não foi com ele lá passado, mas estava com ele naquele Zico aqui, estava nessa. Caio Jorge, média geral 11 pontos. Né? Tem 6 gols, né? Ah, mas vai pegar o Palmeiras, é a segunda melhor, terceira melhor defesa, tomou 6 gols. Né? Mas quando foi contra o Flamengo, ele foi muito bem, tá? Então acho que não tem essa de time grande, não. Jogando em casa, Cruzeiro todavia é forte, então vai estar no time Caio Jorge, pelo momento o jogador. O outro que vai estar no time é o Memphis Depay. É uma média muito boa. Média mandante 14. Mita muito quando joga em casa. Aqui 12, aqui 21. Pegando esse Vitória, né? Que tem tomado muitos gols. Né, perdeu 3 das últimas 5 ali, ó. Yuri Alberto não vai estar. O jogo vai ser todo com ele. Memphis vai estar no time, tá? O outro que eu queria colocar era o Hulk, tá? Apesar de eu achar o Verratti é um cara muito bom também, ele sempre tá de olho, né? Jogando em casa, mas o Bragantino é adversário muito duro. É muito difícil fazer gol no Bragantino, toma pouquíssimos gols, né? Então não vou com o Verratti essa rodada, tá? Eu ainda prefiro o Hulk essa rodada, mesmo jogando fora de casa, ele tá vindo numa média boa e o Atlético é o time que finaliza muito, tá? Apesar do Ceará não ceder muito, eu tinha feito um time com o Hulk no time, mas acabei mudando questão de cartolês que vi que nas laterais ficou ruim, escalar no gol, na zaga, então tá. Eu falei que o Pulga ia estar no time, tá? Pra mim, eu acho ele o melhor reserva de luxo, porque ele tem uma média muito boa. Então a chance dele entrar é muito grande.
Ó, 5 pontos ele entrega no mínimo. Tem 2 gols, uma média mandante de 8,9, né? O Bahia não é um time que faz muitos gols, né? Mas São Paulo também, meu amigo, tem sofrido nos jogos, é brincadeira. Então, Pulguinha vai estar no time. Eu achei ele muito top para reserva de luxo, tá? Agora, se eu colocasse ele no time titular, outra peça que eu tava de olho, tinha até escalado, era o Luiz Araújo. Eu acho interessante ter alguém do Flamengo no ataque também. Tá, ele vem numa média interessante e ainda não fez gol, né? Mas é um cara que tem uma assistência, acredito que vai bem para esse jogo. Tem o Cebolinha também ali. Mas abaixo ele tem o Edson Carioca. Olha a média do Edson Carioca, gente. Aqui, ó. Média geral 5,8, mas tem metade de 15 de 9. Tem 2 gols. O cara que vai pegar um esporte que toma muitos gols, né? Jogando em casa. É bastante interessante. Aqui para baixo, tá? Não tem indicações, não. Então é o seguinte, eu tinha feito time com o Hulk, mas como ficou ruim, das questão das cartoletas, e o Pulga vai estar no time, eu acho o Pulga o melhor reserva de luxo, mas tem um cara que está um pouco acima do Pulga em questão de preço, vai fazer o último jogo dele na temporada, não no Brasileirão, né, no Palmeiras, né, depois vai para o Mundial, lógico, tem os jogos do Mundial pelo Palmeiras ainda, mas Estevam, galera, acho que ninguém vai estar olhando pro Estevam essa rodada. O Palmeiras é muito chato fora de casa, tem um contra-ataque muito forte, né? E o Cruzeiro dá brecha, né? Vai para cima, mas vai dar brecha também. Ainda não tem gol ainda no campeonato, mas tá fazendo ali seus 4, 5 pontos. E tem uma boa chance de imitar nessa rodada, né? Eu queria ir de Hulk e Pulga de luxo, mas como eu falei para vocês, questão de cartoletas, eu tô indo com o Estevão para entrar no time, tá? Último jogo do cara, vou fazer essa apostinha aí. Acredito que vai dar um ambas marcas ali, Cruzeiro e Palmeiras, então não tem problema, tá? Para mim ir com os dois contra aí. E no banco de luxo vai estar o fantástico Pulga. Eu falei para vocês, baita opção, e uma média muito boa. Ok? Meio campo. Acho que meio campo a gente precisa nem olhar muito para os números não, tá? Arrascaeta, artilheiro do campeonato, jogo favorável, média geral 12 pontos, né? Tem como deixar esse cara de fora. Bate pênalti ainda, fez gol de pênalti na passada, estava com ele. Outro que eu acho interessantíssimo, né? Matheus Pereira, aquela média que ele vem tendo, aqui 25 pontos, aqui 9,99, tem finalizado, tem sofrido falta, tem 2 gols, uma assistência, e tem 18 desarmes, né? Ou seja, tem média básica. O Cruzeiro vem invicto a 5 jogos aqui, ó. Tudo verdinho, só um amarelinho. O Palmeiras perdeu 2 últimos 5. Bem, é um jogo difícil, tá? Mas nós vamos ter o Matheus. Matheus Pereira no nosso time. E esse cara, pra mim, também não pode ficar de fora. Jogando em casa, o Inter não tem por que poupar, né? Vai jogar agora pela Libertadores, mas depois vai ter a data FIFA. Inclusive, eu acho que ele era para estar na lista, poderia estar na lista, né? Tá jogando muito, tem 2 gols, tem as bolas paradas, tem 4 assistências, né? Então é uma baita opção para rodada. A Lampa vai estar no time. Eu não vou nem olhar para os números do meio campo, não me agradei muito. Mas o Fluminense cedeu 3 nos últimos 5 jogos, 3 gols para meias, tá? Vou só mostrar aqui rapidinho para vocês. Nos números de meio campos. A média de pontuação. Olha o Arrascaeta conquistando demais, né? Bahia 7 também. O Fluminense 7 também para Inter, né? Até que tá ajudando ali a Lampa também. Aqui tem Bahia, tem o Mugni aqui quando fora, né? Danielzinho. Mas assim, galera, são esses aí, tá? Não tem sedimento nenhum do Palmeiras pro Matheus Pereira, mas pro Alan Patrick tem, né? Nos últimos 5 jogos o Fluminense tomou 3 gols, né? Mas é isso. É isso aí, isso aí.
que não tem como fugir muito disso não. Outras indicações, não tenho cartoletes para meias caros, né? Então você vem aqui, Junior RB, com um Rubens, tem uma média muito boa, média 6, né? Ó. Ele te entrega pelo menos 4, 5 pontos, né? Um só com desarme, já tem um gol, tá finalizando, jogando de lateral, baita opção. Meio confronto difícil. Vai estar no nosso banco. Vou colocar logo ele aí. E outra indicação, Lucas Mugni do Ceará, interessante, tem assistência, tem gol, participando bem das jogadas. O Coutinho não tá bem, né, galera? Tem o Arias jogando fora. O Arias não vem bem há 3 rodadas, né? Por isso que não vamos com ele nessa. Mas é um cara que a gente sempre tá de olho. Tem o Scarpinha também, aposta. Quem mais? Quem mais? Aqui pra baixo já acho meio complicado. Só o Danielzinho ali do Mira. E é isso. Não tem como fugir muito desses 3 não, tá? Quem é o líder, quem tá querendo ponto é esses 3 aí. Laterais, vamos olhar os números dos laterais. Média de pontuação, olha, Escobar, lateral esquerdo, tá? Dos últimos 5 jogos tem vindo bem e o Botafogo cedendo muito, tá? Escobar é um bom pra rodada. Aqui seria o Alexandro, né? Que tá jogando bem também. Pode ser uma boa. Mas olha o lateral direito, olha o Wesley, que cede o Bahia, né? Então, baita opção, vai estar no time Wesley. Acho que o Wesley vai ser meio que unanimidade, né? Nem vi outros vídeos ainda, mas acredito que deve ser, tá? E o Mirassol, olha aqui o nosso olho caído, né? Reinaldo, King Naldo, pegando o esporte, muito interessante. Também ali o Bernabé, tá? Não tá vindo muito bem nas últimas rodadas, mas o cara pra gente ficar de olho. Então é isso, Flamengo ali, o Santos, Escobar, são as opções. Para desarme tá bom pro Wesley, né? Tá bom também pro PH, né? Cede ali o Bragantino. Lateral esquerdo, desarme. Não tá muito interessante não. É só pro Escobar aqui, tá mais ou menos. Outros laterais aqui, ó. O lateral do direito do Mirassol também. Interessante. Do Corinthians também, né? Mateuzinho. E só, né? O PH do Vasco. São os laterais que eu destaco para essa rodada. Eu não vou contar segredo, vou logo com o Wesley, né? Que deve ser muito escalado. Jogando em casa, contra o Fortaleza, chance de SG, ele apoia bem, ele desarma. Né? 17 desarmes ali, média mandante 10. O Juninho tá muito interessante também, inclusive tem sedimento. Se for ver aqui, lateral esquerdo, visitantes. Olha o que cede o Vasco, né? Então, até pensei no Juninho, sabia? Mas como é o confronto mais difícil ali pra ele, vou abrir mão do Juninho essa rodada. Juninho Capixaba. Está vindo muito bem. Tem o Diego do Ceará, tá pontuando bem também. Alexandre e Mateuzinho, né? Como eu falei pra vocês. O Mateuzinho tá desarmando, tá com a média mandante 5.6. 22 desarmes. Mas, galera, eu quero ir com alguém do Mirassol do time, tá? Apesar do Lucas Ramon achar muito bom também. Então a média é muito boa, tem um gol. Média 5 ali, algumas zicadas ali, mas fez 12 na última. E o Escobar, como eu falei, tem muito potencial para essa rodada. Apesar de não ter ido bem na última, é um cara que desarma muito, né? São 40 desarmes, né, pro Escobar. Apesar de não estar vindo tão bem assim. Mas, galera, eu vou com esse cara aqui, ó. Reinaldo, King Naldo, olho caído, tá? Olho nele, bate pênalti. Tem 5 gols no campeonato. Né? Olha só a pontuação, 18 aqui, aqui 9, aqui 11, 12, 17.
Ou seja, o cara tá pontuando muito, né? Com 2 assistências. Desarme não desarma muito não, mas termos ofensivos é bom demais. E pega um time que tem tomado gols com as Sport, né? Mirassol muito arrumado, acho que bem favorito para esse jogo. Vamos com ele, King Naldo. Reinaldo, vulgo olho caído. Vamos, vamos lá então para a defesa. Vou olhar os números ali para a defesa. Defensores, quando a gente pensa em SG, como eu falei para você, né? Flamengo, Palmeiras. Aliás, Flamengo, Corinthians. Quem mais aqui? Santos. Botafogo cede muito, mas SG acho meio difícil. Corinthians, como eu falei, tem um cedimento bom ali do Vitória. Internacional, Flamengo tem um cedimento razoável ali, Fortaleza. E o Ceará, né? Mas não confio nesse SG do Ceará. Para mandantes, só o Bragantino ali tá interessante. Mas como eu estou preferindo os mandantes, né? Visitantes Bragantino. Eu vou estar indo com o Léo Ortiz. Tá? Léo Ortiz, dobrando o Flamengo. Porque tem o Léo Pereira também, né? Por causa do jogo aéreo, que tem uma boa chance de SG. O Fortaleza está muito mal, né? Esses caras anularam o Estevão, né? E ele e o Léo Pereira anularam o Estevão. E o Alexandre. A defesa do Flamengo está muito boa. E tem a chance de pontuar com gol, né? Vamos aí de Léo Ortiz. Como eu falei para vocês, está bom também o segmento por Corinthians, né? Então nós vamos de Kaká, tá? Mas antes de colocar ele do time, e que tem um bom jogo aéreo, tem um gol também na competição, quero falar do James. James, ele tá com uma média muito boa, galera. Olha as últimas pontuações no James. James 9, James 8, 7, entendeu? Mas ainda prefiro um pouquinho o SG do Corinthians. Não quero ir com alguém do Corinthians, vou com o Kaká. Né? Tá na média interessante também, 10 aqui, 5. E não quero dobrar o Mirassol, tá? Apesar de achar uma boa. Já tô com o King Naldo. Quer dar uma variada nesse SG e tem alguém do Corinthians. Belezinha. Goleiros, vamos dar uma olhada nos goleiros. Escala 10. Média de pontuação dos últimos jogos. Santos, olha que cede Botafogo, né? Então, está pensando muito em Brasão. Tem o gol do Ceará também, mas não confio muito nesse. Esse dia o Corinthians Vitória até cede, mas não tem conquistado muitas defesas. O Hugo Souza, o Flamengo ali tá razoável os números, né? Mas o Rossi está muito bem. Nas últimas pontuações do Rossi, 7 e 7. Deixa eu ver aqui. E o Mirassol, o Walter, também acho interessante. Tem chance de SG e defesas. Dos visitantes, não vejo muitos destaques. Né? Eu acho que o Everton vai tomar gol aqui também. O Bragantino não é um bom SG. Nem Botafogo, nem Galo. Né? Então estou preferindo os goleiros mandantes. Tá? Então minha dúvida é o goleiro do Flamengo, o goleiro do Santos e o goleiro do Mirassol. São esses aí. Como eu não estou muito afim de triplicar o Flamengo na defesa, né, apesar do Rossi estar vindo muito bem, olha isso aí já. Uma constância muito grande, né? Pegando pênalti e tudo. Mas, questão de cartoletas também, apesar de ter sido 50, né? Mas mesmo vocês veem que não tá dando. Busquem valorizar também. Acho interessante também o Walter. Ele tá numa média muito boa, média de 7, né? 4 jogos aqui, ó. 11, 8, 7. Né? Pensei muito em escalar o Walter, mas eu vou com o Brasão, tá? Ele tá voando, galera. Tá defendendo muito. 14 pontos nas 2 últimas partidas. O cara que tá sendo muito exigido. Né? Desses que eu falei, que tem mais defesa. Tem 33 defesas, média 3.3, né? Em 10 jogos. Nós vamos com o Brasão. Tá? Mesmo PDSG, acredito que ele pode ter chance boa de trabalhar bem.
E Botafogo cedeu esse dia pra caramba nos últimos jogos. Vai que dá certo. Né? São esses aí. Quando você coloca defesas, olha o que cede aqui o time do Atlético Mineiro, né? Mas Ceará não confia nesse SG. E cede muito o Botafogo também. Né? Então por isso o Brasão aí. Juventude eu acho o jogo muito difícil. O Mirassol também, como eu falei, o Walter, interessante. E é isso. Vamos aqui com o Brasão. Tá? Variar um pouquinho esses SGs. Treinador. Melhor treinador da rodada. Você sabe, quem me acompanha já sabe que eu gosto de ir com o melhor treinador da rodada. Para mim, indiscutível, Felipe Luiz, né? Melhor treinador da rodada. Mas eu não tenho cartoletes. Aí você pode vir aqui com o Dorival, que eu acho interessante também. Chance de SG Vitória. Quem mais? O do técnico do Mirassol, né? O Rafael Guanais, que tem uma média boa. Média de 5, né? Chance de vitória SG. Tá vindo bem, ó. 7, 5, 6, né? Seriam essas minhas indicações. Tá? Eu poupei um pouquinho lá na frente, né? Eu tô indo aqui com Felipe Luiz, Filipinho. A Flamengo melhor ataque do campeonato, né? Chance de SG boa. E vamos colocar os... Aqui o Pulga, reserva de luxo. Vamos colocar o banco. Tenho áreas ali, mas eu vou na regularidade aqui do Rubens. Cadê o Rubens? Para zagueiro. Eu vou com o James, né? Falei muito dos James. Zagueiro reserva. Laterais. Eu vou colocar o Escobar aqui, galera. Tem muito sedimento, né? Apesar dele não tá vindo bem. Mas vai ficar aqui no banco. Não foi bem na última, né? Mas aqui, ó. 6, 6, 9, né? Tava pensando se seria uma boa colocar o Escobar, hein? Aí eu ia mudar o goleiro. Talvez o Walter, né? E na reserva aqui do Brasão, eu vou colocar o Max Felipe. Foi mal na última, mas tá vindo muito bem. A média é boa. São Paulo tá muito mal, né? Capitão Catolá. Ó, o time custando 149, pessoal. Vocês veem que não tá fácil. Eu queria colocar o Hulk aqui, ó. Acabei poupando aqui, indo de Estevam. Melhores opções de capitão para essa rodada. Eu acho Caio Jorge, Memphis Depay, mesmo ator de contusão, achei uma boa. Em casa, né? Ele sempre vai bem. E o Arrascaeta. São essas minhas três melhores. O Arrascaeta é o artilheiro do campeonato, né? Tem um jogo favorável. Eu pensei muito do Caio Jorge também, mas com o confronto é difícil. E como o Memphis está voltando ali de lesão, meu capitão será Georgian de Arrascaeta. Certo? Artilheiro do campeonato, né, gente? E assim, fecho o Cartolaço FC. Tá, esse time ficou muito bom. Deve mudar pouco. Tô confiante para essa rodada. Então, note aí: Memphis Depay, Estevam, Caio Jorge, Matheus Pereira, Lampa e Arrascaeta, capitão. Wesley, Léo Ortiz, Kaká, Reinaldo, Kingnaldo, né? Faz um golzinho de pênalti ou uma assistência, né? E o Brasão que vai defender tudo ali no gol. Treinador Felipe Luiz ali apostando no Flamengo com SG e fazendo mais de um gol. Acredito que seja o jogo do Flamengo ali fazer uns 2, 3. Tá? Por isso pesando um pouquinho a mão ali no Flamengo, mas variando ali com os jogadores do Cruzeiro que estão em alta, né? E um leve favoritismo ali do Corinthians. Pulguinha, não era que fantástico. Pulga é o nosso reserva de luxo, tá vindo muito bem, né? Rubens, James, Escobar e Max Felipe. Time custando 149 cartoletas. Gostaram do time, pessoal?
deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, quer falar comigo? É só, quer entrar no meu grupo gratuito? Me chama no Instagram do Cartolaço, né? Quer entrar no grupo de sócio? Apenas R$ 10 por mês, né? Então, 50 anual. Né? Então chama no PV aqui do Cartolaço no Instagram que eu respondo todo mundo. Beleza, galera? Live sexta-feira com um convidado. Boa rodada a todos. Valeu e fui!